Olá, pessoal. Bem-vindos, bem-vindos. Eu me chamo Clodomir de Andrade e sou professor do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora e estou aqui para partilhar um pouquinho mais com vocês um pouco do meu último livro que se chama Budismo em 7 Lições. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho do despertar espiritual de Siddhartha. Como nós vimos anteriormente, o Buda nasce numa situação financeira muito favorável, mas essa vida que ele tinha de riqueza, de poder, de fama, ela não significava muito para ele, porque ele continuava ainda extremamente perturbado com os aspectos mais dolorosos da vida: a velhice, o sofrimento, a morte. Esses fantasmas acompanhavam o Siddhartha desde muito jovem e, num certo sentido, vão ser essas características da vida, uma vida que nos leva fatalmente à dor da velhice, à dor da doença e à dor da morte, aí que o Buda encetasse, então, esse seu grande esforço de se mergulhar em si mesmo e passar 6, 7 anos da sua vida nas florestas, nas matas indianas, meditando continuamente e pensando também no sentido e no significado da existência. Bom, nós sabemos que ele passa por 2 mestres espirituais, nós sabemos que o Buda teve várias fases dentro dessa própria renúncia dele nas matas. Ele passa por uma fase de ascetismo radical, que também não o leva para a experiência que ele queria ter, né? Uma experiência de paz, de tranquilidade. Ele então ele vai começar a desconfiar muito desse ascetismo radical que havia levado ele para a mata no primeiro momento. Ele depois vai dizer que nem a vida de luxo e riqueza, de excesso, nem a vida de ascetismo radical era uma vida que nos conduzia ao despertar espiritual. Daí ele ter dito que o budismo, a tradição budista, o Dharma, seria o caminho do meio. E esse caminho do meio ele pode ser entendido de várias maneiras, dentre as quais nós podemos entender o budismo como uma certa equidistância de uma vida totalmente dedicada aos prazeres e também de uma vida totalmente dedicada à renúncia, ou seja, às mortificações, que era, como nós sabemos, uma característica bastante marcada do ascetismo indiano. Os ascetas indianos ainda hoje, né, estão aí, nós podemos vê-los aí ao vivo e a cores, eles de fato eles têm alguns têm uma vida extraordinariamente rigorosa de mortificações. O Buda também passou por essa fase, mas ele entendeu que aquilo, como a gente já falou, não ia conduzir a ele ao lugar que ele gostaria de chegar, a esse despertar, a essa iluminação interior. O Buda, então, ele vai abandonar alguns companheiros também de ascese radical e ele vai chegar às margens de um rio chamado Rinandjana, na cidade que hoje é chamada de Bodh Gaya, mas que naquela época se chamava simplesmente Gaia. E Gaia, na cidade que o Buda chega, já era uma cidade muito importante, porque era lá onde se realizavam algumas cerimônias importantes para os antepassados dentro da perspectiva da tradição hinduísta. Bom, o Buda chega às margens desse rio Nirâjana, num lugar muito bonito, muito aprazível, um gramado com uma prainha assim no rio. Ele resolve se sentar sobre uma árvore, né? E ele começa então a meditar. E ele tinha esse hábito de meditar constantemente, né? O Buda nos conta que ele meditava de manhã, à tarde e à noite. E nesse esforço de meditação, um dia ele consegue atingir estados meditativos extraordinariamente profundos, os quais ele nunca havia descoberto. Ele então vai mergulhar, de acordo com ele, num primeiro estágio da noite, no primeiro momento da noite, ele vai conseguir ter uma experiência onde ele conseguiu vislumbrar as suas encarnações anteriores. Ele conseguia ver quem ele era em outras vidas, o que ele fazia e toda essa sorte de informações. Essa meditação passa e no segundo estágio da noite, na segunda parte da noite, essa experiência espiritual se aprofunda ainda mais. O Buda começa a ver os laços kármicos, os nexos causais que faziam com que os seres surgissem e desaparecessem dessa ou daquela forma. A terceira vigília da noite, na terceira parte da noite, passada essa segunda parte, o Buda começa a sentir assim muito medo, porque ele começa a ter sensações que ele não tinha tido há muito tempo, desde que ele havia abandonado a família e ido para a mata. Ele começa a ter medo da morte, ele começa a sentir desejo sexual, inclusive ele tem visões, né? Aparecem mulheres encantadoras na frente dele, chamando ele para sair da mata. Ele passa realmente, de fato, por tribulações terríveis naquela meditação última. Mas, no final da noite,
ao aparecer a primeira estrela da manhã, o Buda, então, vai conseguir atingir aquilo que ele próprio vai chamar de o despertar. E esse despertar, que naturalmente, sobre o qual o Buda ele não fala muito, né, é uma experiência absolutamente transformadora, é uma experiência absolutamente, poderíamos dizer até, né, completamente inimaginável e inconcebível do ponto de vista de uma certa racionalidade para que a gente pudesse falar sobre ela. O que o Buda sempre falou é que essa experiência foi uma experiência de profunda paz e libertação. Aquilo que ele vai chamar de nirvana no primeiro momento. E esse nirvana ele pode e deve ser compreendido exatamente como uma profunda pacificação, um apaziguamento de todas essas angústias, dores e todas essas desses problemas que, de acordo com o Buda, caracterizavam a vida humana. O nirvana, então, que o Buda alcançou, foi uma experiência de profunda paz e também no seu sentido de perda, né? A perda da ira, a perda da cobiça, a perda da violência. Então, no próximo encontro, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a produção do Dharma, ou seja, como é que a tradição budista ela vai reunir as palavras do Buda e como ela vai transmitir essas palavras. Até lá!